Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então, à nossa aula número 3, onde nós trataremos das temáticas tecnologias, mídia e educação, formação continuada e avaliação. Lembrando sempre, né, que essas aulas elas estão dentro do módulo no qual nós estamos estudando a proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ok? Vamos lá, então? Ok, vamos falar, então, um pouquinho no histórico e o contexto dessa temática, né? O texto ele menciona que o trabalho com tecnologias de informação continuada, né, tecnologia e comunicação, as TICs, né, na rede municipal de ensino de Florianópolis começou em 1998, através do Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE, e posteriormente que foi denominado de Núcleo de Tecnologia Municipal, NTM. Isso indica um comprometimento de longa data, né, com a integração das tecnologias na educação. E além de introduzir o contexto histórico, o documento ele destaca o propósito central da mídia educação, que é estimular a criticidade dos estudantes em relação à influência da mídia. Ela foca em tópicos sensíveis também, como a sexualidade, a violência, o consumo, reconhecendo o papel educativo na formação de cidadãos críticos. A ideia de ressignificar o currículo destaca a necessidade de adaptação diante do avanço das tecnologias digitais. Salienta a importância da apropriação conceitual, resguardando assim a dimensão conceitual da ação escolar e o papel mediador dos educadores, né? Chamando a atenção à cultura digital, o documento ele menciona a atenção à imersão, a uma imersão crítico-reflexiva por parte dos estudantes na cultura digital como um princípio educativo. Isso sugere uma abordagem que vai além da simples inclusão digital, buscando assim superar a exclusão social através de um entendimento crítico da tecnologia. E aqui se destaca a necessidade de lidar com os novos desafios trazidos pelas diferentes linguagens e práticas culturais na era digital. O foco ele está em desenvolver práticas educativas que promovam uma atitude ativa, né, crítica e participativa em relação às mídias. A inclusão digital ela apresenta como um conceito amplo, né, que vai além do acesso físico às tecnologias. Ele envolve uma metodologia pedagógica pertinente e a qualificação da educação escolar para capacitar os estudantes a participar ativamente na sociedade. O texto também ressalta que a mídia educação ela não é um componente curricular isolado, mas uma prática cultural e social integrada ao currículo. A ênfase ela está na contribuição para a formação integral dos estudantes, promovendo cidadania, né, e compreensão das práticas culturais atuais. E qual é o papel dos profissionais de educação nesse processo, né? Se destaca aqui o papel crucial dos profissionais da educação no uso, né, das tecnologias de informação e comunicação e as práticas midiáticas educativas, né, trazendo a formação continuada sublinhada como essencial, assim, né, especialmente dado a presença significativa de estudantes, né, no meio digital. E quais são os desafios e reflexões trazidas por essa temática? O texto ele alerta para o perigo de simplesmente mimetizar o uso das tecnologias fora da escola, enfatizando assim a necessidade de uma abordagem reflexiva e crítica. Ele também destaca o papel da escola na mediação das interações digitais, questionando aspectos como o narcisismo, né, o voyeurismo, né, presentes então nas redes sociais. Fechando esse tema das tecnologias, é, espera-se que os profissionais da educação
eles possam, né, criar condições para que os estudantes eles assumam um papel ativo, né, crítico, protagonista na sociedade digital. Isso é, apresentando um caminho para contribuir para perdão, uma sociedade democrática e inclusiva, em meio, né, aos desafios da sociedade tecnológica constantemente em expansão. Fechando essa temática, vamos falar agora um pouquinho da formação continuada dos profissionais da educação. Trazendo um contexto histórico, né, para a proposta curricular, então, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ela buscou qualificar os seus profissionais ao longo do tempo, destacando a aprovação do Estatuto do Magistério Público, em 1986, e o Plano de Vencimento de Carreira do Magistério Público Municipal, em 1998. Em termos de investimento na profissionalização docente, nos últimos anos, a rede evidenciou investimentos em políticas públicas focadas na profissionalização docente, incluindo a formação continuada, né, a carreira profissional e outras iniciativas, né? O ensino fundamental na rede, ele atende a um número significativo de estudantes, contando com uma considerável equipe de profissionais, incluindo professores, auxiliares e especialistas. E o perfil educacional dos profissionais? Então, o quadro ele apresenta um perfil educacional diversificado, né? Com destaque para 76,07% dos profissionais com pós-graduação na docência, especialização, e 10,53% com mestrado e 1,07% com doutorado. E quais são os desafios, então, nesse processo de formação continuada? Porque, apesar do alto índice de formação, o documento ele destaca o desafio de pensar em formação continuada para um grupo diversificado, né? Propondo alternativas que promovam o protagonismo dos profissionais. E é interessante o destaque aqui no documento da Forte em relação com a pesquisa, né? Ou seja, muitos profissionais, eles realizaram estudos com foco na própria rede, evidenciando, né, então, assim, a política de aperfeiçoamento. Em 2015, por exemplo, 51 servidores foram liberados para cursos de pós-graduação stricto sensu. Lembrando que a proposta curricular é 2016, né? Então, tem que considerar esse período como referência. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis também, ela supera as expectativas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 96, né? Que prevê a formação de nível superior, demonstrando, assim, um compromisso com a qualidade da formação. E as metas, então, do Plano Municipal de Educação? O Plano Municipal de Educação de Florianópolis, ele estabelece metas específicas para a formação e valorização dos profissionais da educação, incluindo a manutenção da formação continuada e investimentos em pós-graduação. A criação pensando em estrutura, né, a criação da Gerência de Formação Permanente, em 2009, ela evidencia o compromisso da rede com a formação continuada. Essa gerência ela articula ações formativas, visando a valorização e a orientação da prática educativa. Quanto à jornada de trabalho, né, a legislação ela estabelece limites para a jornada de trabalho, dedicando 1/3, então, para a preparação de aulas e atividades fora de sala de aula, que é a hora-atividade. E a diretoria de ensino fundamental também propõe informações mensais para os professores. É a previsão na proposta curricular, né? Quanto à abordagem, então, dessa formação continuada? Essa formação continuada ela é realizada de forma diversificada, incluindo congressos, cursos, seminários, oficinas, palestras, grupos de trabalho, e integra momentos presenciais e virtuais, promovendo, então, assim, discussões e análises das práticas pedagógicas, né? E temos aqui uma responsabilidade compartilhada, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação, as unidades educativas e os profissionais da educação, eles são vistos como parte integrante da rede municipal de ensino, então sendo corresponsáveis pela formação de qualidade, que é crucial, então, para o sucesso dos estudantes, né?
Sobre formação continuada, fechamos aqui. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a avaliação, né? Como que a avaliação, então, ela é trazida na proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. As reflexões, então, sobre a avaliação na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, elas são parte integrante das discussões de diversos grupos educacionais. Então, documentos importantes, como a Proposta Curricular 2008 e as resoluções de avaliação, elas moldam, né, esse percurso. E os conceitos e os critérios de avaliação, então, trazidos pelo documento? As concepções e os critérios normativos da avaliação, eles buscam por romper com práticas pedagógicas tradicionais. O foco aqui está na aprendizagem como um processo integral, desafiando, né, aqueles métodos cristalizados, né? Em termos de diretrizes, tem a resolução do Conselho Nacional de Educação 7/2010, que estabelece diretrizes, né, destacando, então, a avaliação como um processo contínuo e formativo, e a ênfase ela na utilização de diversos instrumentos, e na importância dos aspectos qualitativos. Né? E quais são os princípios, então, orientadores da avaliação propostos no documento? Então, os princípios orientadores da avaliação, eles ressaltam a atenção ao processo de aprendizagem, o reconhecimento da singularidade dos sujeitos e a busca, né, pelo entrelugar entre o conhecimento atual e o potencial de aprendizado. E na prática, a avaliação. Então, a rede ela busca superar aquela visão tradicional da avaliação como uma mera aferição. Né? A implementação da progressão continuada, com promoção, com restrição, ela reflete a busca por uma avaliação que qualifica o ensino. E falando um pouquinho, então, sobre essa avaliação formativa, então, de como ela é pensada, né? A avaliação formativa, ela é integrada ao processo de ensino-aprendizagem. A ênfase, ela está na reflexão contínua, né? Na recuperação paralela e na inclusão ativa dos estudantes no processo avaliativo. E as modalidades, então? As modalidades trazidas são como a autoavaliação, o colegiado de classe e o relatório descritivo individual. Eles oferecem, né, algumas abordagens variadas. A autoavaliação, ela estimula a metacognição, enquanto o colegiado de classe, ele avalia práticas e condições, né? E a representação dos resultados. A forma de representar os resultados, ela é determinada pelo projeto político-pedagógico. Então, a escolha entre parecer descritivo e numerais indo-arábicos, ela visa expressar de maneira clara o progresso dos estudantes. E as avaliações externas? Né? A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ela busca alinhar avaliações externas, como a Prova Floripa, com a sua proposta curricular. Essas avaliações, né, apesar de restritas, elas oferecem indicadores importantes, né, para a qualificação dos processos educativos. E finalizando, então, essa nossa breve análise sobre avaliação, né, conforme a visão da proposta curricular, o objetivo primordial é a qualificação do ensino e a aprendizagem para a formação humana integral. Né? Então, todas as modalidades de avaliação, elas contribuem para ampliar o repertório de conhecimentos e promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Né? Bom, gente, fechamos então com essa temática nossa aula número 3. Né? Na próxima aula, quarta aula e última aula, então, desse módulo, nós trataremos, vamos falar mais um pouquinho sobre o ensino fundamental, vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização e a questão da cultura como eixo transversal do currículo. Ok? Então, obrigado até aqui, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais.